Olá, graças e paz, bom dia, povo de Deus. Mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos aprender sobre essa mulher extraordinária que foi Ana. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você. Só para meditação da nossa igreja nessa manhã, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7, 8 e 9. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Aqui Paulo, ele falando a respeito da vinda de Jesus, ele fala que essa vinda do Senhor, ela não vai acontecer sem que antes seja revelado o iníquo, sem que antes seja revelado o filho da perdição. E esse ministério do inimigo, ele já opera em nosso meio, só que existe um que o detém, é o que o versículo 7 diz. O ministério da iniquidade já opera, mas ele só não é manifestado na sua totalidade porque existe alguém que o detém. Existem aqueles que acreditam que esse que o detém é a igreja, é o Espírito Santo atuando no meio da igreja. Existem outros que acreditam que são os governos humanos. Mas eu gosto dessa interpretação que acredita que é a igreja, que é o Espírito Santo que impede a dominação total do mal sobre esse mundo. E o que é a igreja? Somos eu e somos você. O domínio das trevas só não toma de vez a sociedade porque tem eu e tem você, porque tem os cristãos. Agora, para a gente ser cristão, né, e como a nossa querida Michele gosta sempre de falar, cristão de verdade, a gente precisa viver os princípios da palavra de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui na EBD, vivendo, aprendendo os princípios da palavra de Deus. Porque quando a gente vive os princípios da palavra de Deus, na sociedade, a gente faz o reino de Deus avançar e o reino das trevas tem que recuar, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Vamos estar orando nessa manhã, pedir para o Tiago em seguida estar louvando a Deus, pedindo a Deus para que a palavra dele possa iluminar a sua mente, despertar a você, para que você possa ser luz nesse mundo, a ter discernimento, porque nós estamos em batalha espiritual, e que a palavra dele seja a ferramenta, a espada, para que a gente possa combater pela fé. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua graça, o Teu poder, pela ministração do Teu Espírito Santo, que a Sua palavra, Deus, a ser ministrada, ó Pai, aqui nessa manhã, através da vida do Henry, através da escola bíblica, através dos princípios que aprenderemos através da vida de Ana, possamos, ó Pai, a ser equipados, possamos, ó Deus, a ser fortalecidos, ó Deus, no temor da Tua palavra, para que com ousadia, ó Deus, possamos viver nesse presente século mal, para que possamos, ó Deus, testemunhar dos Teus princípios, ó Pai, sobre esta terra, para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos declarar hoje que nós precisamos do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Só depende de você adorar o Senhor. Ele está aberto e Ele está totalmente disponível a você, mas depende de você louvá-lo com a sua voz, com o seu canto, com o seu louvor, com a sua vida. Vamos declarar que precisamos do Senhor e que depende de nós e vamos louvá-lo.
Louvamos a Ti, Deus. Adoramos o Seu nome, Pai. Ao amanhecer de Ti eu preciso. Hoje é o que vou confessar. Só depende de mim e de mais ninguém. Tão humilde eu vou me entregar. Não vou me esconder. Não há o que temer. Seguro estou no Teu amor, pois ao Teu lado estou. És tudo para mim, suficiente, sim. És minha força para todo e sempre. Hoje vou declarar: de Ti preciso. Ao entardecer de Ti eu preciso. Quando fraco e cansado estou, abro mão do meu eu e o meu fardo Te dou. Ouça aqui esse meu clamor. Não vou me esconder. Não há o que temer. Estou no Teu amor, pois ao Teu lado estou. És tudo para mim, suficiente, sim. És minha força para todo e sempre. Hoje vou declarar: de Ti preciso. De Ti preciso. Aleluia. Precisamos de Ti nesse lugar, Deus. Fala aos nossos corações, Senhor, essa manhã, Deus. Aleluia. Amém. Graça e paz, igreja. Com muita alegria que eu venho aqui mais uma vez, o convite de Tia Michele, do Mentusa. Sempre fico muito honrado com a oportunidade, com o privilégio de estar aqui compartilhando um pouco da palavra e de estar aprendendo bastante também. E oro para que nessa manhã seja Deus falando através da minha vida e para que tudo aquilo que eu venha falar, tudo aquilo que venha ser ministrado nessa manhã realmente possa encontrar terra fértil em nossos corações, para que a gente possa estar saindo daqui edificado, para que a gente possa estar saindo daqui com o nosso coração mudado e principalmente aprendendo bastante com a história de Ana. E eu queria começar fazendo a leitura em 1 Samuel mesmo, primeiro livro de Samuel, também chamado de primeiro livro dos Reis. A história de Ana ela é contada em 2 capítulos. É uma história relativamente pequena, mas de muito aprendizado, onde a gente consegue extrair vários pontos onde vão ser eficazes na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Eu queria começar lendo 1 Samuel, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 também. E a gente vai estar rapidamente fazendo a leitura da palavra, para que a gente possa estar fazendo logo em seguida a aplicação da vida de Ana. E vai começar assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E esse tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre.
e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, enquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal com teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Só até aí no primeiro instante. Esses primeiros 10 versículos eles vão retratar para a gente um pouquinho da história de Ana, acerca dela, do seu casamento com Eucana, e que também Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina, onde a própria palavra de Deus vai trazer ela como competidora. E é interessante a gente observar que a palavra de Deus, ela nos fala que o Senhor havia ali cerrado madre, o Senhor havia lhe tornado estéril, o Senhor que havia permitido com que Ana não tivesse filhos e com que Ana não pudesse usufruir desse privilégio de ter filhos durante determinado momento. Então, a gente consegue ver que o primeiro ponto que a gente vai extrair dessa história, o primeiro início da história que a gente vai puxar como aprendizado para a gente, é pelo fato de que Penina, ela começa a aproveitar daquele dom da vida que ela tinha que Ana não poderia dar, que era aquela questão dela não poder ter filhos, era a questão de Ana não ser fértil, né, da Ana ser estéril. E com esse primeiro momento, quando Penina, ela trata aqui como competidora, Penina já mostra o seu coração para Ana. Ela não mostra que ela fazia aquilo porque ela amava seu marido, ela não mostra que ela fazia aquilo porque ela queria de fato dar luz a filhos naquele mundo, mas ela mostra que a intenção dela era apenas competir com Ana. E por isso que a palavra de Deus vai trazer ela como competidora. Então a gente consegue começar aí brevemente vendo o foco de Penina em relação a Ana. A intenção dela era sim, de fato, era competir com Ana. A intenção de Penina era assim, mostrar para Ana que ela conseguiria usufruir de algo que Ana não podia, que ela poderia dar luz a filhos que Ana não podia, que ela poderia conceber coisas a seu marido que Ana não poderia. Mesmo que Eucana deixasse muito claro para Ana, assim como é dito na palavra, que Ana era a preferida de seu marido. Mas isso não era o suficiente para Ana, porque Ana tinha um desejo de ser mãe, Ana ansiava por isso, Ana tinha um sonho de ser mãe, Ana ansiava de fato por ter filhos. Então, a gente vê que não muito diferente daquilo que a gente vive hoje, não muito diferente daquilo que a nossa sociedade, daquilo que nós cristãos vivemos lá fora, muitas vezes nós somos zombados, muitas vezes nós somos realmente tidos como, somos de fato zombados, somos prejudicados pela sociedade de certa forma, por nós não termos algo, ou pelo fato de Deus nos privar de alguma coisa em determinado momento. E a gente começa a confundir essa perseguição, a gente começa a confundir essa humilhação que as pessoas tentam fazer com a gente começa a achar que aquilo é culpa de Deus. A gente começa a se voltar contra Deus, a gente começa a achar que nós somos dignos de não sofrer aquilo, que nós não deveríamos estar merecendo aquela perseguição. Poxa, quantos aqui, de repente, no lugar de Ana, se voltariam contra Deus e falassem: Deus, por que você me fez desse jeito? Por que eu não posso ter filho? E, de repente, abandonariam o Evangelho, de repente, deixariam sua vida cristã para trás. Talvez eles estariam com a vida realmente querendo sair fora de Deus por conta de achar que daquilo que eles estavam vendo era culpa de Deus. Então, assim, a gente já vai ver nesse primeiro momento que, mesmo perante essa situação, Ana continua firme na caminhada, Ana não se frustra com Deus, Ana não questiona Deus, mas Ana continua assim orando e tendo sua vida de relacionamento e intimidade com Deus, apesar de Penina querer perseguir ela, apesar de Penina ficar humilhando ela, como a própria palavra diz no versículo 6, e a sua adversária também o provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado seu ventre. Então a gente vê que realmente a perseguição, ali nesse caso, não era uma perseguição exatamente pelo fato dela ser cristã, pelo fato dela servir a um Deus, mas era uma perseguição pelo fato dela não ser fértil. Então a gente vê que hoje em dia é muito comum nós vermos crentes, é muito comum nós vermos cristãos abandonando a sua fé por conta de pequenas perseguições que eles estão sofrendo lá fora. Na primeira dificuldade que eles têm, no primeiro momento que eles têm dificuldade, de zombaria, de uma humilhação por conta da fé ou por conta do posicionamento que eles seguem, a primeira atitude deles é ir para o canto e não querer mais falar de Deus, não querer mais da palavra, não querer mais saber de vir aos cultos, não querer saber mais de ouvir aquilo que Deus tem para a vida deles, porque
a fé deles não está baseada naquilo em que Deus mostra no coração deles, mas sim naquilo que eles estão se satisfazendo por fazer pela religião e pelo evangelho. Aquilo que eles vivem na igreja não é só pelo relacionamento que eles têm com Deus. O que eles querem estar na igreja não é só por conta de buscar a presença de Deus, mas é por conta do que aquilo pode fazer por eles. A partir do momento em que Deus falta em alguma coisa com nós, a gente quer achar que Deus não está mais jogando no nosso time agora. Agora Deus botou a gente para escanteio, agora Deus não se preocupa mais com a gente, Deus tirou alguma coisa. Enquanto isso, o pessoal lá do mundo está lá. Está com uma condição financeira boa, está com uma família estabilizada, eu aqui na igreja não tenho isso, e eu aqui na igreja não tenho aquilo, e a gente se acha digno o suficiente de exigir esses quesitos e essas características para Deus, como se Ele não tivesse um propósito para isso, assim como a gente vai ver aqui, que tudo tinha um propósito, e por isso Deus havia fechado o ventre de Ana. Então essa é a primeira lição que a gente pode tirar da vida de Ana, a paciência e a humildade que Ana teve para poder lidar com essas situações. Porque não foi uma situação que Penina não fez aquilo durante semanas ou durante meses. Tanto que a palavra vai falar que ela gerava filhos, ou seja, a gente sabe que foi durante um período maior do que 1, 2, 3 gestações que fosse. Então foi durante anos que Ana sofreu esse tipo de perseguição. E a palavra de Deus, em Mateus, versículo 23, 12, vai falar assim: todo aquele que exalta a si mesmo será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A postura de Ana fala muito sobre acerca de quem ela era. A postura de Ana de não bater de frente com Penina, de não ficar criticando, não ficar querendo arrumar contenda, não ficar querendo arrumar confusão, e muito menos se voltar contra Deus, ou muito menos querer cobrar Deus acerca de algum posicionamento, mostra muito como deveria ser o nosso posicionamento, quando nós achamos que nós não estamos com alguma coisa que Deus deveria nos dar. E Ana em nenhum momento ela cobra, Ana em nenhum momento ela acha digna daquilo, mas muito pelo contrário, ela se coloca de joelhos no chão, ela ora, ela pede para que o propósito de Deus seja feito na vida dela. E agora a gente vai entrar nesse segundo ponto, que é justamente quando Ana ora e pede a Deus. E a continuação de onde a gente estava lendo, 1 Samuel 1, a partir do versículo 11. 1 Samuel 1, 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meus desgostos tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Só até aí. Então aqui nesse segundo ponto a gente já vai extrair algumas lições também da vida de Ana. E a primeira delas que eu queria falar é sobre o voto, sobre a confiança, sobre a oração que ela faz a Deus. Quando Ana, ela se encontra entristecida, a palavra de Deus vai falar que ela estava com a alma dela afligida, entristecida, a reação que ela tem é se derramar aos pés do Senhor. Ela não procura levantar sua alma em outras maneiras, ela não procura outras áreas para poder se levantar, ela não procura outras formas de distrair sua cabeça para que aquela aflição saia do seu coração, mas ela procura se derramar aos pés do Senhor. Tanto que ele vem e não entende aquilo que estava acontecendo, acha que ela estava embriagada, mas ela fala que ela estava se derramando aos pés do Senhor. Então aqui já mais uma lição que a gente vai tirar e que a gente possa estar trazendo isso para a nossa vida e refletindo. Qual tem sido a nossa reação quando a nossa alma está afligida, quando a nossa alma está sendo perseguida, quando nós estamos sendo humilhados por pessoas lá do lado de fora, por inimigos? Qual tem sido a nossa postura? A quem temos nos prostrado? Ao que temos nos prostrado? Aonde estamos buscando a nossa solução, o nosso refúgio, a nossa direção?
Isso vai ser totalmente definitivo na nossa caminhada, isso vai ser totalmente definitivo naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E Ana, quando ela faz esse voto a Deus, é muito interessante porque o voto que ela faz a Deus, no versículo 11, ó Senhor dos Exércitos, verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva e de mim lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas se desejares conceder a tua serva um menino, então darei o Senhor todos os dias da sua vida. Ana não impõe nada a Deus. Ana não fala que quer, Ana não fala que Deus tem que dar, Ana não fala que ela precisa, mas Ana fala, se for da tua vontade, se for do teu desejo, eu vou conceder esse filho totalmente ao Senhor. Então a gente vê claramente ali um alinhamento com a vontade de Deus, mas não é só a vontade de Ana. Então quando a gente vê que Ana faz um voto, Ana não faz um voto só para se satisfazer, mas ela faz um voto para que ela possa estar se alinhando com a vontade e com o propósito de Deus para a vida de Ana. Então, quando nós estamos, vou voltar mais uma vez nesse ponto, quando nós estamos com a nossa alma aflita, quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos sendo perseguidos, a gente se derrama a Deus. E quando a gente se derrama a Deus, qual é a nossa postura? É pedir a Deus para que Ele esteja satisfazendo a nossa própria vontade, ou a gente se derrama a Deus pedindo para que Ele possa cumprir o propósito em nossa vida através daquilo que tem acontecido? Porque quando a gente se derrama a Deus, mas a gente se derrama a Deus querendo com que Ele cumpra as nossas próprias vontades, quando a gente se derrama a Deus pedindo para que Ele solucione os nossos problemas, sem se preocupar com qual é o verdadeiro propósito, a verdadeira intenção daquilo que estamos passando, talvez realmente vamos passar por coisas que Deus não quer que nós passemos. Porque a gente não está pedindo orientação, a gente não está pedindo a provisão de Deus, a gente não está pedindo que o propósito de Deus seja cumprido, mas a gente está se derramando a Deus para cumprir os nossos próprios propósitos, para cumprir nossos próprios desejos. Enquanto a gente estivesse derramando a Deus pelo motivo errado, talvez realmente as coisas não fluam em nossa vida, porque talvez Deus permita a gente viver determinadas questões, mas talvez seja mais uma permissão para que a gente possa ter um aprendizado e para que a gente possa aprender a confiar definitivamente, 100% nas mãos de Deus e confiar que o propósito dele vai ser cumprido independente daquilo que estamos passando, independente daquilo que está passando ao nosso redor. E quando Ana faz esse voto, com certeza passa pela nossa cabeça, né? Será que qualquer mulher naquela posição faria isso? Será que qualquer mulher de fato entregaria Samuel? Será que qualquer mulher de fato entregaria o seu filho a Deus, caso Deus permitisse isso a ela? Porque o que a gente mais vê hoje isso na igreja, infelizmente, são pessoas que estão fazendo, de certa forma, votos e promessas a Deus e não as cumprem. São pessoas que pedem a Deus pela sua família, são pessoas que pedem a Deus pelos seus filhos, são pessoas que pedem a Deus sobre o seu emprego, sobre sua família, sobre suas questões financeiras. E quando Deus abençoa e quando Deus derrama sua glória, as pessoas não continuam fazendo com aquilo, seja a bênção de Deus. E Ana não. A gente vai já pular para o terceiro ponto, onde a gente vai ver que Ana cumpre o seu voto a Deus. E antes de cumprir esse voto a Deus, que vai contar a partir do versículo 18, mas eu não vou estar lendo, mas o próprio versículo 18, 1 Samuel vai falar assim, onde a gente já leu. E ela disse que a tua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho e comeu, e o seu semblante não estava triste. O que eu quero frisar nesse ponto, para a gente poder pular para o terceiro já, é que quando Ana se derrama aos pés do Senhor, quando Ana entrega seu coração ao Senhor, ela decide confiar naquilo que o Senhor vai fazer. Ela recebe o direcionamento de Eli, ela recebe aquela palavra de Eli para que Deus de Israel conceda a tua petição. Ela não sai dali frustrada, ela não sai dali para baixo, ela não sai dali reclamando da vida, ela não sai dali injuriada, mas ela sai dali com um novo semblante, com um semblante que não estava mais triste, ela come que ela não estava comendo, e ela toma teu caminho de volta. E muitas vezes nós aqui dentro da igreja estamos recebendo as direções de Deus para a nossa vida, estamos sendo dia após dia treinados para viver a vontade de Deus, só que o nosso semblante continua triste, a gente continua para baixo, a gente continua achando de repente que Deus não vai fazer algo na nossa vida, em vez da gente tomar a postura que Ana tomou, de confiar naquilo que ela tinha orado a Deus, e mesmo sem saber se de fato Deus iria cumprir aquilo ou não, ela não sabia naquele determinado momento, mas ela decide confiar em Deus, que o propósito seria cumprido na vida dela, independente se aquilo que ela tinha pedido a Deus ou não seria entregue. E isso tem sido um diferencial, isso foi um diferencial muito grande na vida de Ana, porque ela não pede coisas a Deus como imposição, mas ela pede coisas a Deus para que ela possa estar vivendo os princípios de Deus. E ela tinha o conhecimento que se não fosse da vontade de Deus, Deus não entregaria. Tanto que ela fala, se for agradável a tua vontade,
Então ela entende que a vontade de Deus era soberana na vida dela e que de nada serviria ter um filho, que de nada serviria ela se tornar uma pessoa fértil se não fosse para cumprir os propósitos de Deus. E hoje, muitas vezes a gente vem para a igreja, muitas vezes a gente se derrama aos pés do Senhor, a gente recebe direções, nós oramos, mas nós não confiamos em Deus, continuamos frustrados, continuamos para baixo, continuamos com nossa postura como se realmente Deus não fosse agir, como se Deus não agisse. E aqui a história de Ana mostra que Deus age da maneira certa, que Deus age no tempo certo e de acordo com o propósito dele. E o terceiro ponto, Ana cumpre seu voto e consagra Samuel no templo. Então, com o correr da história, a gente vai ver que, de fato, Ana engravida, Deus abre o ventre de Ana, como a palavra diz, então Ana tem seu filho, Samuel. E a gente vê que desde o primeiro momento, Ana não hesita em cumprir aquilo com que ela tinha prometido a Deus e com aquilo que era o propósito de Deus para a vida de Ana e para a vida de Samuel. Tanto que a gente já vê no primeiro instante já o nome de Samuel, que quer significar aquele que Deus ouve. Então, desde a escolha do nome do menino, Ana já estava glorificando a Deus. Desde o primeiro momento onde o menino chegou, Ana já fazia questão de mostrar que aquilo ali era algo vindo de Deus, aquilo ali era um milagre, aquilo ali era algo proveniente de Deus. Não era algo que ela que fez, não era algo que vinha das mãos dela, mas era algo de Deus. E ela fala, e a palavra de Deus vai continuar dizendo, a partir do capítulo 2 de 1 Samuel, que Eucana, ele volta para fazer aqueles rituais e Ana, então, ela fica durante um tempo. Enquanto Eucana vai a Siló para poder fazer os sacrifícios a Deus, Ana fica lá e fala que ela só vai voltar quando o menino estiver desmamado para que, de fato, ela possa entregar ele para que seja servo de Deus. Então, Ana vai e, durante esse tempo, ela prepara o menino fisicamente para que ele possa, de fato, servir a Deus, para que ele possa, de fato, cumprir aquela promessa com a qual Ana tinha feito lá atrás. E com determinado tempo passa, o menino então desmama, então Ana vai e leva Samuel de fato para a casa de Eli, leva para a casa de Deus, para que ele possa servir a Deus. Então a gente vai ver o cumprimento da promessa que a própria Ana fez com Deus, o voto que Ana fez a Deus se aquilo fosse concedido, e a gente vê também o cumprimento da promessa sobre o milagre na vida de Ana. Então é muito interessante a gente analisar essas duas questões, porque a gente, infelizmente, conhece muitos crentes hoje, a gente sabe que existem muitos cristãos hoje que eles, infelizmente, eles não conseguem prosseguir naquele voto, naquela promessa que eles fazem a Deus. E muitas vezes é muito comum a gente falar, Deus, poxa, me ajuda, eu estou desempregado, eu preciso de um emprego. Aí Deus vai lá e abençoa com o emprego. Aí sabe o que acontece? Aí ele para de vir no culto de quinta porque está cansado. Ele para de vir no culto de sábado porque ele está cansado. Ele para de vir no culto de domingo porque ele não teve tempo durante a semana para fazer nada. Ele para de orar durante sua noite porque ele está cansado, porque ele precisa dormir. E aquilo que Deus abençoou e aquilo que era para ser uma bênção na vida dele, o afasta de Deus, porque ele não sabe discernir que aquilo foi Deus que deu e que aquilo tem que o aproximar de Deus a cada vez mais. E Ana, ela faz justamente o contrário, ela não pega o filho para si, ela ela tinha esse direito como humana de falar, não vou levar, não, agora o filho é meu, eu tive filho, não vou levar para a casa de Eli, não vou cumprir aquilo, Deus me abençoou com o filho, agora eu vou ficar com ele. E essa é a postura que muitas vezes nós estamos tendo. Nós pedimos a Deus para Deus nos abençoar financeiramente, abençoar nossa família, restaurar nosso casamento, trazer nosso filho para a igreja. E quando tudo isso acontece, a nossa postura é desviar os olhos de novo. E a gente não consegue continuar firme no propósito, a gente não consegue continuar firme naquilo que Deus propôs para a gente. E por isso que muitas vezes Deus nos priva de receber alguma coisa, porque talvez nós não saibamos administrar, porque talvez o nosso foco esteja em lugares errados, porque talvez o nosso foco não seja para que Deus esteja nos abençoando, para que nós possamos alcançar vidas ou para que nós possamos estar nos firmando, mas porque muitas vezes os nossos focos são por interesses pessoais que Deus pode nos dar. E Ana deixa muito claro que não foi. Ana deixa muito claro que não era interesse dela só ser mãe, mas era que gerar um filho para que esse filho pudesse de fato servir a casa de Deus. E onde nós temos nos perdido nisso? Qual foi aquela promessa? Qual foi aquele voto? Qual foi aquele voto de confiança que nós pedimos a Deus lá atrás, que nós não conseguimos prosseguir? Qual foi em determinado momento da caminhada que a gente olhou para trás, a gente pediu uma benção de Deus, que a gente pediu para que Deus estivesse nos presenteando, nos abençoando com alguma coisa, e quando Deus nos abençoou com alguma coisa, a gente se absteve do relacionamento com Ele, porque a gente já tinha o que a gente precisava. E que essa parte da história de Ana sirva como um aprendizado muito grande para a gente, e que a gente possa olhar a nossa própria vida hoje e entender o que nós temos hoje em nosso coração pedido e ansiado a Deus. E por que nós estamos pedindo e ansiando isso?
Isso são por motivos próprios, são por motivos pessoais, são por motivos para que nós possamos abençoar o reino. Quais têm sido os verdadeiros motivos hoje de nós termos orado, de nós termos pedido para Deus nos abençoar? Qual tem sido a real intenção? Qual tem sido os votos de confiança que nós temos feitos a Deus? Quais têm sido as promessas que nós temos feitos a Deus, caso Ele nos abençoe? Para que a gente possa descobrir onde está a nossa verdadeira motivação. Que quando nós entendermos onde está a nossa verdadeira motivação, a gente vai achar onde está o nosso coração também. E se nosso coração não estiver alinhado com o propósito de Deus, talvez as coisas não desencadeiem da melhor maneira. E uma coisa muito interessante nessa história de Ana é sobre aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Que Deus vê muito além do que nós mesmos conseguimos ver. Deus vai muito além do nosso propósito. Ana precisava de um filho e Deus precisava de um sacerdote. Então lá na frente, no decorrer da história, a gente vai ver que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles se desviaram totalmente da vontade dos princípios de Deus. E Deus levanta justamente Samuel para poder ser um profeta, um juiz e ser um líder naquela época. Então a gente vê como que através do posicionamento de Ana, através da vontade de Ana de servir a Deus e de cumprir o propósito de Deus, Deus faz com que o filho dela seja um grande homem que seja realmente usado por Deus para que a história do Evangelho, para que toda a história continuasse sendo escrita. Então, que realmente nós possamos sempre entregar tudo nas mãos de Deus, porque a gente não sabe o tamanho do propósito dele por trás da nossa dificuldade, por trás daquilo que nós estamos passando. E talvez se Deus não tivesse fechado o ventre de Ana, assim como fala a palavra, talvez Ana não tivesse sido tão perseveradora no reino de Deus, talvez Ana não teria entregue Samuel à casa de Eli, e talvez aquele povo naquela época não seria de fato liderado por um profeta e por um juiz como Samuel foi. Futuramente foi o que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Então a gente vê todo o cuidado, a gente vê todo o propósito por trás das coisas onde Deus faz com que nós passemos. E realmente que a gente pare de questionar muitas vezes por que Deus está permitindo que a gente passe por tal coisa, por que Deus me fez dessa maneira, por que Deus não me fez daquele outro jeito, por que Deus não me deu tal dom. Em vez de a gente começar a questionar por que Deus não fez, ou por que Deus não faz, ou por que Deus não vai fazer, ou por que Deus não me deu, que a gente possa entender por que Deus me deu aquilo, para que naquilo o propósito de Deus possa ser glorificado, para que aquilo o propósito de Deus possa ser mostrado, para que o propósito de Deus através das nossas vidas seja manifesto acerca de cada um das nossas exclusividades, para que a gente realmente possa estar cumprindo o propósito de Deus. E nesse caso, o caso de Deus ter fechado o ventre da Ana foi crucial para que a história de Ana, que a história do povo de Israel e que a história de Samuel fosse totalmente definida. E a gente vai ver que realmente a atitude de Ana nos mostra como devemos agir. Ana lá atrás, ela se derrama aos pés do Senhor. Após ela se derramar aos pés do Senhor, ela se levanta e ela não tem mais um semblante triste, ela já tem um semblante agora de quem confia na palavra de Deus. E quando Deus entrega a bênção a ela continua firme no propósito, ela não deixa que aquela bênção se torne maldição na vida dela, porque ela usa aquela bênção para o propósito certo, ela usa aquela bênção para o reino de Deus, ela usa aquela bênção para que o propósito de Deus possa ser realmente cumprido e que o nome de Deus seja glorificado. E já encaminhando para a parte final, a gente vai ver lá em 1 Samuel 2, versículo 20 e 21. A gente vai ver o resultado da fidelidade de Ana. A gente vai ver o fato de Ana ter cumprido seu propósito, de Ana ter cumprido seu voto, de Ana ter, de fato, entregue sua vida, entregue a vida de Samuel nas mãos de Deus. A gente vai ver como que Deus honrou a vida de Ana lá na frente. 1 Samuel 2, 20 e 21. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então aqui a gente vê o resultado da fidelidade de Ana. Ana pediu um filho a Deus, e falou que esse filho ela consagraria a Deus todos os dias de sua vida. Deus concedeu a Ana um filho chamado Samuel, que foi um profeta, um juiz, muito além daquilo que ela imaginou que seria. E futuramente, Deus concede mais 5 filhos a Ana, muito além daquilo que a própria Ana imaginava. Então, o que a gente pode aprender com a vida de Ana é que a partir do momento que nós entregamos os nossos corações, entregamos nossa direção, nossos desejos nas mãos de Deus, Deus tem poder para fazer muito mais daquilo que nós esperamos e pedimos a Ele. Basta nós confiarmos naquilo que Deus quer fazer
e basta nós seguirmos firmes no propósito, porque Deus deu o filho a Ana, só que a escolha da Ana de continuar o trabalho com Samuel, de continuar seguindo aquele voto, era dela. E pelo fato dela ter continuado seguindo o propósito de Deus, pelo fato dela ter cumprido o voto que ela tinha feito a Deus, fez com que ela fosse muito mais abençoada. E porque o coração dela não estava em ser abençoado, o coração dela não estava em ter um filho para poder jogar na cara da outra esposa de Eucana, para que ela pudesse virar e falar, agora eu também tenho um filho. Não, mas o propósito dela era abençoar o reino de Deus, o propósito dela era cumprir o propósito que Deus tinha proposto para ela desde o início. E que a gente realmente possa tirar esse aprendizado, para que a gente possa realmente ver aonde está nosso coração, e que nós venhamos entender aonde nós nos perdemos lá atrás na promessa. O que foi aquela bênção, o que foi aquele motivo, aquela bênção que Deus deu na nossa vida e que nós paramos no caminho, que quando nós recebemos, nós deixamos tudo para trás. Qual foi aquela bênção que Deus concedeu, qual foi aquele propósito que Deus te encaixou, e quando você começou a viver aquilo, você se afastou de Deus por questões inúmeras outras que Deus não se agradou, e que a gente realmente, nessa manhã, a gente possa estar tendo a humildade, assim como Ana teve, de seguir o propósito de Deus, e de repente, se for necessário, dar um passo atrás, para que a gente possa estar cumprindo o propósito de Deus em nossas vidas, para que nós possamos realmente ser transformados, e para que os nossos filhos, assim como foi a vida de Ana, a nossa família, e o reino inteiro de Israel, pudesse usufruir do privilégio de ter Samuel como líder, e que eles usufruíram, por conta do posicionamento de uma mulher, eles usufruíram de todo aquele propósito da vontade de Deus para um povo inteiro. E que realmente nós não nos deixemos desanimar por uma questão ou por outra, mas nós venhamos sempre entender que existe um propósito de Deus por trás de tudo aquilo. E que se a gente buscar viver, não porque Deus não nos permitiu ter isso ou aquilo, mas se nós procurarmos entender o motivo pelo qual Deus nos fez assim, que é para cumprir o propósito dele na nossa vida, nós seremos muito mais gratos a Deus, nós entenderemos muito mais fácil o propósito de Deus para a nossa vida. E que a gente realmente possa entender, através dessa história, o poder da oração, o poder do jejum, o poder de viver debaixo da vontade e do propósito e dos princípios de Deus. O como que Ana foi totalmente definitiva na história de um povo, por conta dela ter se derramado lá atrás, por conta dela não ter batido de frente com outras pessoas, por conta dela ter aceitado viver o propósito de Deus. E todas as vezes ela estava derramada aos pés do Senhor e pedindo para que a vontade de Deus fosse feita, e que se fosse de agrado de Deus, para que Ele cumprisse aquilo. Então, que realmente a gente possa aprender com essa palavra nessa manhã, que a gente possa aprender muito com a história de Ana, e que a gente venha principalmente entender o poder que tem a oração de um justo, o poder que tem a nossa oração, o poder que nós podemos usufruir do poder de Deus quando nós nos entregamos a Ele, quando nós nos colocamos para viver o propósito dEle. E que nós realmente estejamos cada dia mais buscando viver o propósito de Deus, e que nós estejamos cada dia mais na brecha para que Deus possa nos usar, para que Deus possa atuar através das nossas vidas, e que o nosso coração esteja no local certo, que os nossos interesses estejam no local certo, e que o nosso coração, a nossa vida estejam sempre voltados para viver aquilo que Deus propôs para a gente. E que se em determinado momento for necessário deixar 1, 2, 3 coisas para trás, nós tenhamos pulso para deixar, para conhecer qual é a verdadeira vontade, quais sejam os princípios de Deus para a nossa vida. E que muitas vezes a gente tem deixado eles para trás por conta de perseguições, por conta de humilhações, ou por conta de a gente achar que aquilo não é legal para a nossa vida. E que nós realmente estejamos dispostos a viver tudo aquilo que Deus propõe para a nossa vida. E que nosso coração esteja cada dia mais alinhado com a vontade e com o propósito de Deus. Amém? Chamar o Mentuza aqui. Graças a Deus. Quanta coisa que a gente aprende com Ana, né? Oração, propósito, né? Adoração. E uma coisa aqui para você também, Henry, para você e para a Bia, né, que são jovens, né, que a gente aprende com Ana também. O versículo 21, né, do capítulo 2 diz: E abençoou o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante de Deus. A gente vive num tempo, a gente vive num mundo onde os casais, as crianças, os jovens aprendem a não ter filhos, aprendem que filho é despesa, aprendem que constituir família
né? E ter filhos muitas vezes é um problema. E quando a gente confia em Deus, quando a gente confia na palavra de Deus, a gente vê que o Senhor abençoou Ana com filhos. Então, construir família e ter filhos é uma bênção, né? Essa ideologia do mundo aí que exalta o aborto, exalta relações onde construir família tem sido algo retrógrado, né? Que a gente possa aprender com Ana que ter filhos é uma bênção. E se depender da minha mulher, a gente vai ter mais filhos aí pela frente aí. Vamos ver, né? Mas que Deus possa continuar te abençoando, abençoando a sua vida, a sua família, que você possa continuar sendo esse jovem aí abençoado, que a igreja sempre é muito edificado aí com vocês. Vamos estar orando, finalizando esse momento. Deus, obrigado por mais esse momento, essa palavra, Senhor, através da vida de Ana e Elcana, Senhor, que o Senhor, ó Pai, possa estar nos edificando, ó Deus. Que mesmo em dias, ó Pai, atribulados, ó Pai, em que viemos a viver na sociedade moderna, ó Deus, que nós venhamos a colocar sempre os princípios da Tua palavra, ó Deus, como nosso norte, como a nossa bússola, como o nosso guia, para vivermos, ó Pai, nessa sociedade, ó Pai, que muitas vezes, ó Deus, exalta aquilo que vai contra a Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, possa continuar nos abençoando, dai-nos, ó Pai, um domingo debaixo, ó Pai, da Tua presença, e que à noite possamos estar aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu domingo.